Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, você acompanha mais uma série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima legislatura. Concorrendo pela primeira vez a uma cadeira na Câmara Municipal, Lauri Rocha, do PSDB, teve 3.184 votos. O futuro vereador falou sobre a campanha eleitoral e as expectativas para 2017. A expectativa era ganhar, como todos que saem candidato. Mas num prazo de 45 dias realmente é muito difícil. Mas eu não posso dizer, eu tive o apoio, embora novato, o pessoal me chama de novato, mas muita gente na cidade me apoiou, não, principalmente o pessoal da área de esporte, da periferia. Se você pegar e tentar verificar onde eu tive votação, eu tive a possibilidade de verificar isso, e eu só não tive voto em 8 escolas na cidade inteira. Não importa se eu tive 1 ou 100 numa escola. Mas isso mostra que a minha campanha foi bem diversificada e, graças a Deus, no final deu certo. Foi difícil. O meu partido é um partido, acredito eu, grande na cidade, mas graças a Deus deu certo. Na verdade, durante a campanha, é óbvio que eu escolhi umas pessoas para me ajudar, para entrar nas comunidades, utilizando o esporte. Mas eu sempre preguei, nós somos referência nos lugares em que a gente mora. Então, esses apoios, eu falava, nós não somos só do esporte, nós somos referência. Porque quando o pessoal precisa, eles vão procurar quem? Exatamente aquela pessoa que é referência na comunidade. Eles têm esse papel na comunidade. Então, nós sempre pregamos, nós não somos só do esporte. Na verdade, é da saúde, da educação, do social, porque isso acontece naturalmente. Todo mundo botando muita confiança em mim. A gente espera fazer um bom mandato. Já falei para todo mundo que votou em mim andar de cabeça erguida na cidade, que jamais eles vão se envergonhar. Jurei para mim mesmo que não deixaria isso acontecer e vim aqui para realmente brigar pelo que for justo e certo. Como eu te falei, a minha campanha foi muito diversificada e foi espalhada nos bairros. E eu sempre passei isso para eles. Quando vocês perguntarem aonde o vereador Lauri mora, pode dizer que ele mora na sua rua. Por quê? Porque você me representa lá. Então você vai me dizer, Lauri, aqui nós precisamos isso, dá para ajudar com isso? Aí eu falo, vamos tentar fazer o que pode. Em cada lugar que eu fui, eu falei isso para eles. No que eu puder atender isso a eles, eu vou atender, com certeza. O que eu quero mesmo é agradecer. Foi muito difícil. Realmente ganhar a eleição na primeira vez que a gente sai, você sabe que isso não é um fato. Saindo num partido como o PSDB, uma equipe muito forte, muito unida, honesto, todas trabalhando em prol de um único objetivo, que era fazer eu ganhar. Agradecer a todos, a Deus e a todos que me ajudaram. Candidato pela segunda vez, Thiago Surfista, do PRTB, conseguiu 3.352 votos e foi eleito vereador no último dia 2 de outubro. Ele falou sobre as dificuldades da campanha. Foi uma campanha bem difícil, porque o tempo foi curto, mas para quem tem trabalho, teve um algo a mais. No meu caso, que tem um projeto social há mais de 6 anos, foi uma campanha bem produtiva e foi uma campanha que envolveu muitas pessoas. Elas queriam muito a mudança e isso aconteceu bastante na nossa campanha. A expectativa, na verdade, é junto com os outros vereadores, o prefeito e os secretários, a gente reconstruir a nossa cidade que está acabada, né? A gente espera realmente melhorar Guarulhos, dar uma qualidade de vida para o nosso povo e trabalhar mais e mais para que a nossa cidade venha a ser o que ela era. Eu tenho uma perspectiva muito grande de trabalhar na área do esporte, na área da saúde, educação e segurança também. Candidato pelo PRTB, Luiz da Sede, da região do Pimentas, teve 2.718 votos e foi eleito vereador para o primeiro mandato. Foi uma candidatura difícil, com muitos candidatos, mas graças a Deus a gente conseguiu essa vitória. Meus planos é trabalhar muito, fiscalizar e conseguir algumas obras para a nossa região, no esporte, a saúde. E espero que a gente consiga ter um bom mandato para Guarulhos, que o Guarulhos merece. Com 4.136 votos, Ramos da Padaria foi eleito para ocupar uma cadeira no Legislativo pela segunda vez. Em entrevista ao Jornal da Câmara, ele avaliou a primeira campanha com a nova legislação eleitoral.
Uma campanha muito tumultuada, nunca passei, acho que é a segunda vez que estou disputando uma eleição, nunca participei. Na primeira campanha, esse vereador nunca tinha votado na cidade de Guarulhos, porque não acreditava em política, não fazia parte de política, mas ganhamos a eleição e dessa vez não foi diferente, foi uma campanha de 45 minutos, um desgaste muito grande, mas graças a Deus chegamos à vitória, 4.136 votos, para mim foi muito gratificante. 2017, como eu falei, eu tenho uma entrevista aí no começo do mandato, meu primeiro mandato, e eu deixei bem claro que vereador nesse mandato que estamos terminando, aqueles que não trabalhassem iam ficar para trás. E nessa campanha, com certeza, não vai ser diferente. Vamos fazer a diferença sim. Vou continuar fazendo o trabalho com esse meu povo de meu Deus. Vou mostrar para esse povo que quem quer faz e quem não quer manda. Nós vamos fazer a diferença sim, seja lá qual for o próximo prefeito. Eu tenho um carinho muito grande pelo idoso, faço um trabalho muito forte. Hoje nós temos aí 1.200 idosos, temos 5 espaços cultural, está fazendo trabalho karatê, muay thai, judô, kung fu, balé, zumba. Eu queria que esse trabalho ele fosse colocado nas escolas, porque a criança e o adolescente, ele sai aí 11 horas, fica mais 1 hora fazendo uma atividade. Isso seria muito gratificante para a nossa cidade e os nossos idosos, com certeza, vamos fazer a diferença. Hoje eu tenho 1.200 idosos que nós fazemos o trabalho. São idosos que viviam nas filas dos hospitais e hoje eles vivem passeando. Isso, para mim, não tem preço, é muito gratificante. Gilvan Passos, do PSDB, foi reeleito vereador na cidade. Ele detalhou os planos para o segundo mandato e falou sobre a necessidade de uma reforma política. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de eu voltar à Câmara. Quero agradecer à minha família, aos 4.784 votos que eu obtive. Foi difícil, foi complicado, eu acho que nós temos que ter uma reforma política que coloque um teto ao número de partidos que nós temos, porque é inviável você disputar uma eleição na cidade de Guarulhos com 1.180 candidatos, uma cidade com 900 mil eleitores, onde a capital tem 9 milhões de eleitores e nós temos o número da capital. E não temos televisão. Então acho que tem que ser feito algo, porque senão fica muito complicado. Eu estou com muita esperança positiva. Eu quero, se Deus quiser, lutarmos novamente para que esse antigo prédio da Câmara venha se tornar uma extensão do Hospital da Criança, que a farmácia 24 horas possa ser realidade na nossa cidade, que a taxa da iluminação pública, aonde é um roubo, aonde foi aprovado por esta casa e infelizmente a Prefeitura não está cumprindo com o seu papel, as ruas estão às escuras e todos pagando. Então eu acredito que o ano que vem teremos grandes mudanças. O Jornal da Câmara conversou com o vereador Pastor Anistaldo, do PSC. Reeleito para o segundo mandato com 5.279 votos, ele comentou como deve ser a nova legislatura. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando aqui como vereador reeleito. Glorifico a Deus por este momento tão especial na minha vida. Mas dizer para você que realmente foi uma campanha atípica, né? Muitas proibições por parte da Justiça Eleitoral, mas graças a Deus, conversando com o eleitorado, fazendo as reuniões cabíveis como a lei dizia, passamos para o eleitorado as nossas propostas, o que fizemos durante esses 3 anos e 8 meses e graças a Deus o resultado aconteceu no dia 2 de outubro. Expectativa muito boa, expectativa de mudança, expectativa de muito trabalho e como eu digo sempre no meu slogan, né? Compromisso, seriedade e trabalho. O que nós pensamos para a próxima legislatura é muito trabalho na casa, trabalhando em parceria com o prefeito que possivelmente será eleito, para que a cidade continue crescendo, para que Guarulhos continue prosperando, para que Guarulhos esteja no seu lugar de destaque. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado e precisa voltar para esse patamar. Então, o que nós queremos é muito trabalho, projetos que venham cooperar com o Executivo para que Guarulhos continue crescendo. E no próximo bloco, confira o resumo da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Na sessão da última quinta-feira, alguns vereadores repercutiram o resultado das eleições municipais. O ex-vereador Guti, filiado ao PSB, foi eleito prefeito com quase 500 mil de votos. No pequeno expediente, João Barbosa, do PRB, falou sobre a vitória do colega. É para falar do que aconteceu nesta cidade no dia 30. Cumprimentar o nosso jovem prefeito eleito, Guti, vereador, nesta casa. Tive a grande satisfação de estar com ele aqui por quase 4 anos. Um jovem visionário, uma grande promessa para o nosso município. Mas o que mais alegrou o meu coração, senhoras e senhores, foi que estava com ele no momento em que nós fomos para a votação e a população o abraçando, a população clamando a ele e queria ele como prefeito, buscando a inovação, buscando uma cidade diferente. E não é de se duvidar, porque o resultado das urnas quer uma mudança. A população quer uma Guarulhos diferente. Foram 480 mil e mais um pouquinho de pessoas que saíram de casa para votar na renovação. 480 mil pessoas foram às urnas para buscar a mudança para a nossa Guarulhos. Quero cumprimentar a toda esta população, todos que saíram de casa com um sorriso no rosto. As pessoas saíram sorrindo. Cumprimentar a cada guarulhense que saíram com ordem e decência. Ordem e decência. Nós não vimos nenhum boletim de ocorrência, não saiu sequer nada nas imprensa falando de desordem. Cumprimentar a todo guarulhense que fizeram essa brilhante escolha. Brilhante escolha. Guti, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu tenho certeza que você sempre foi uma pessoa trabalhadora. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho árduo, latente, para fazer com que Guarulhos venha de fato, de verdade, ser um expoente. Vai ser um exemplo para o nosso país. Conversamos muito, ficamos quase 1 hora dentro de um culto religioso, ouvindo a palavra, e ali nós ouvimos a palavra. Eu tenho certeza que Deus falou fortemente ao seu coração, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, em oração, pedir a Deus para que te dê a luz, a direção, o ensinamento, para que você possa conduzir essa cidade debaixo da orientação de Deus. Que Deus abençoe, engrandeça, te dê a orientação, e que o povo dessa cidade te ajude, que o povo dessa cidade te ajude
a governar. Que o povo dessa cidade possa estar junto com você, ajudando a governar. O vereador reeleito Eduardo Barreto, do PCdoB, também comentou o resultado das eleições. Chegamos ao fim das eleições. O clima de disputa na cidade se encerrou. E essa casa, Câmara Municipal da cidade de Guarulhos, terá papel fundamental para os próximos 4 anos que se aproximam. Os vereadores reeleitos e os eleitos pela primeira vez serão pilares de sustentação para a construção de uma nova cidade. Pois precisamos. A cidade de Guarulhos, que passa por vários problemas, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja no esporte, seja na cultura, irá viver um novo desafio, onde nós, vereadores e vereadoras da cidade de Guarulhos, devemos ser defensores do regime interno da nossa Câmara e da lei orgânica do nosso município. Não podemos nos esconder com posicionamento e comportamento pusilânime, trazendo a esta casa apenas discussões partidárias. É o momento de sermos republicanos, estadistas, construirmos juntos com o nosso próximo prefeito uma nova cidade de Guarulhos. Seja quem estiver na base, que não esteja cego com a miopia da passionalidade. Seja quem estiver na oposição, que também não esteja com a cegueira do ódio, com a cegueira da tirania. Que todos nós, nesse primeiro momento, possamos deixar as diferenças de lado e juntos pedirmos sabedoria e discernimento a Deus, para que possamos compactuar com o que é bom para a cidade e extirpar o que é ruim para o nosso povo. Ainda no pequeno expediente, Romildo Santos, do Democratas, falou sobre um problema que atinge algumas famílias no bairro Jardim Acácio. Falar um pouco, senhor presidente, do que está acontecendo lá no Jardim Acácio. São 23 famílias que estão para ser reintegradas no Jardim Acácio. Queria aqui falar com o líder do governo, Samuel Vasconcelos, para que realmente converse lá com o departamento jurídico, setor de trânsito e transportes, que eu tenho certeza que está fazendo a sua parte. Mas, na realidade, Samuel Vasconcelos, essa casa assumiu um compromisso há mais ou menos 40 dias com esses moradores que vieram até aqui, o senhor sabe disso, muitos vereadores participaram da reunião. E o que me surpreende, senhor presidente, vereadores, é que é uma rua, uma pequena rua, que já está ocupada há 27 anos e que hoje o bairro inteiro já foi constituído. Já temos lá uma creche, vereador Zé Luiz, Presidente Jesus, Geraldo Celestino, temos as ruas todas já com denominação por nome próprio, nós temos uma nova escola sendo feita pela prefeitura, maravilhosa, grande, nós temos o CRAS do lado, temos uma quadra poliesportiva, temos áreas de lazer, escola estadual, tudo feitinho. Na realidade, eu queria até fazer uma pergunta para Vossa Excelência, líder do governo, tenho certeza que a resposta vai ser a mesma que eu já sei. A Prefeitura de Guarulhos não tem condições de abrigar essas 120 pessoas em lugar nenhum, não temos apartamento, não temos casa, não temos nada. Então, como é que fica, senhor presidente, e vereadores, a situação dessas famílias? Eu estou preocupado, muito preocupado. Eu tenho certeza que outros vereadores aqui têm uma demanda parecida ou igual que já me disseram. E a gente precisa cuidar primeiro da pessoa, dos seres humanos, das famílias, para depois verificar um processo, se ele realmente é regular ou não, uma vez que esse espaço vai ser demolido
e vai ser retirado, e vai acontecer como já aconteceu em outros lugares. Vão construir lá de novo outras casas e vão entrar de novo naquelas casas, porque é uma rua que não serve para nada, não tem serventia nenhuma para o município. Quer dizer, nós vamos ter aí realmente um choque muito grande, um choque familiar no final do ano, para tirar 23 famílias do Jardim Acácio, que já estão lá constituídas e que não tiveram moradia própria. Se eles estão morando lá, nesse pequeno espaço, amontoados, é porque na realidade foi ali que eles conseguiram construir e constituir sua família. Aí, há 27 anos atrás, ninguém pensou nisso, ninguém foi lá e reintegrou eles. Aí um processo antigo, que confiando em algumas pessoas, pegaram, deixaram esse processo tramitar, rolar pelo jurídico, pelo judiciário, e agora vem esse trauma tremendo que é a retirada deles. E depende só de um órgão. Esse órgão é a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Seja da Secretaria de Trânsito e Transporte, seja do jurídico da Prefeitura, mas depende da Prefeitura através desses dois secretários que eu acabei de dizer. Então, peço para o senhor, vereador Samuel Vasconcelos, se o senhor puder interferir rapidamente nesse processo, e eu sei que alguns procuradores, não sei se toda a sua totalidade, estão de greve ou estão parados, vereador Sergião, mas a gente não pode ter a responsabilidade, que não é nossa, diretamente, porque o processo tem 27 anos, mas é nossa sim, porque nós somos parlamentares, não podemos deixar de maneira nenhuma, que é a nossa função, é deixar famílias serem jogadas para a rua. Jovens, crianças, idosos, mulheres que não têm para onde ir. Então fica aqui o meu apelo, o meu registro aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer também ao doutor Carnite, do Jurídico, agradecer também à Secretaria de Trânsito e Transportes, que está se empenhando, mas está faltando algumas pessoas se empenharem mais, vontade de política, que depois que está lá a Polícia Militar, cercar, já viu o perímetro, já tem tudo o andamento, para poder realmente sustar a reintegração de posse, fica mais difícil. Então acho que é mais fácil a gente se antecipar e tirar esse trauma todo. E no próximo bloco você acompanha mais destaques da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o resumo da sessão ordinária do dia 3. Alguns vereadores falaram sobre a ocupação do plenário por manifestantes. No último dia 20 de outubro, uma quinta-feira, estudantes secundaristas ocuparam o plenário e interromperam os trabalhos da sessão ordinária de número 65. Eles protestavam contra a PEC 241, que congela os gastos do governo federal com saúde e educação por 20 anos. E também se diziam contra a reforma no ensino médio. Eles ficaram no plenário até o último dia 31 de outubro. Presidente da sessão, no momento em que os manifestantes entraram no plenário, Dr. Laércio Sandes, do Democratas, comentou a situação e criticou a postura de alguns colegas. Eu não poderia deixar de vir a esta tribuna, depois de 3 sessões que não ocorreram com êxito nesta casa, para fazer uma crítica, e crítica essa extremamente construtiva, no que diz respeito àquela ocupação que ocorreu desta Casa de Leis. Foi um ato totalmente desrespeitoso para com a instituição,
não foi desrespeitoso para esta pessoa por si só, que estava no papel de presidente na oportunidade. O desrespeito foi para com a cidade. Desrespeito esse compactuado por alguns colegas vereadores, que não preciso eu aqui dizer o nome, todos nós sabemos como que sucedeu aquela questão, de forma extremamente a lamentar. É fato este que saiu na mídia de todo o estado, jovens aqui consumindo drogas e até em comportamento de atitude sexual. Isso foi deselegante, isso foi lamentável, isso foi triste, a ponto da decisão judicial que Vossa Excelência teve que propor no judiciário, aquele juiz assim dizer que houve falha tanto da direção da casa, como houve falha de quem estava conduzindo os trabalhos. E eu assumo a minha parte. Só que a responsabilidade aqui tem que ser dividida com os colegas senhores vereadores, porque na oportunidade foi chamada a GCM e os mesmos colegas vereadores agiram para que a GCM não entrasse até o plenário para tomar as providências necessárias. Então aqui fica um alerta que nós temos que trabalhar mais a segurança dessa casa, senão a qualquer momento vai acontecer o pior. E olha que eu não falo isso de hoje. Eu já falei para o presidente anterior na oportunidade em 2013, nós precisamos ter um controle maior de quem entra, de quem sai desta casa, se está armado, se está preparado para o mal ou para o bem. Nós não podemos esperar acontecer o pior, mas ninguém presta atenção, ninguém faz nada e cada dia isso aqui vai se tornando uma casa de ninguém. Então isso é de se lamentar que muitos ficaram aqui fazendo seus, entre aspas, trabalhos com auxílio de alguns colegas vereadores, que na hora que o bicho pegou, simplesmente deram as costas e a casa ficou ao léu. Parece que isso aqui virou casa de ninguém. Cadê o corpo dessa casa? Cadê o corpo? Tentaram crucificar a pessoa que estava no papel de presidente. Fiz a minha parte e faria tudo novamente, a ponto de hostilizar o presidente da República, comparar a hostilização do presidente com a minha pessoa, mas o corpo da casa a gente não viu. Só ficaram pedindo para encerrar os trabalhos. Só que não esqueçamos que nós temos projetos relevantes para serem votados. Nós perdemos oportunidade, como é a subvenção do Hospital JJ, como trata-se do orçamento do município, que até então nós não pudemos avançar. Nós precisamos ter deliberação, as audiências públicas, depois oportunidade para fazer as nossas emendas, e nós perdemos o tempo. Perdemos o tempo com um monte de desocupado que não tem o que fazer nessa cidade. E acha que a Câmara Municipal é terra de ninguém. Então esta casa precisa desenvolver o seu papel institucional. Nós não podemos aceitar, inclusive, o Executivo, alguns deputados tentarem intervir no trabalho da Câmara, tentarem intervir no processo de retomada da casa. Acreditem, houve tentativa nesse sentido. Quem está lá para cuidar do Executivo, querendo interferir nos interesses da Câmara. Aonde que está a independência dos poderes nessa cidade? Será que se esqueceram disso? Eu não esqueço, não. Eu não esqueço. Então, nós temos que trabalhar dentro do nosso limite e entender que a população os reprovou nessa cidade. E parece que se esqueceram e continuam querendo fazer baderna nessa cidade. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Infelizmente, isso vai ter desdobramento, porque a decisão judicial lá determinou providências no sentido da improbidade administrativa e no sentido da prevaricação de quem dirige a casa. Isso é triste, mas isso não é triste só para quem está no papel de presidente, é triste para todos nós,
porque nós temos que zelar pela instituição. A responsabilidade aqui não é só de quem está no papel de presidente, a responsabilidade é dos 34. Todos têm que ter a sua responsabilidade, e não na hora que a gente toma providência, junta um grupinho ali e inibe os trabalhos de segurança dessa casa e ainda busca hostilizar o funcionário da casa que tomou providências para tal. Então isso nós precisamos reaprender. A Câmara Municipal precisa ter corpo, que neste momento não estou enxergando o corpo que deveria existir. O vereador petista Edmilson Souza também falou sobre a ocupação. Primeiro, dizer que esse vereador esteve aqui todos os dias, sendo solidário à movimentação que aqui aconteceu, por ter concordância com a pauta aqui apresentada. Era uma ocupação de estudantes contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio, duas medidas desastrosas para o ensino público no Brasil. Medidas desastrosas porque tira recursos da educação, tira da saúde, tira de outras áreas, mas congela durante 20 anos os investimentos em várias áreas, inclusive na educação. A educação e a saúde, que precisa de mais recursos para poder atender, vai ter congelado durante esse período. Os dados estatísticos do próprio IPEA, que é um órgão do governo, em estudo deles, trata a medida como uma medida que está sendo tomada sem considerar o crescimento populacional que vai ter no próximo período. Então, ou seja, a população vai crescer, vai aumentar como tem aumentado nos últimos tempos, e nós vamos ter menos recurso per capita para poder fazer esse investimento. O que está por detrás da PEC 241, que os meios de comunicação não colocam, é uma mudança do modelo econômico, uma mudança dos investimentos. Esses investimentos que eram feitos na área social deixará de ter crescimento, aumento e execução dessas áreas sociais, para poder pagar a dívida pública. Por isso que os banqueiros, aqueles que vivem da renda, aqueles que são rentistas, estão comemorando a PEC 241. Os grandes empresários, os bilionários desse país estão comemorando, porque eles têm a certeza que eles vão lucrar, porque são deles a posse de títulos da dívida pública brasileira. E eles sabem que vão lucrar muito, muito, muito mesmo com essa medida, com a PEC 241. Então a PEC do retrocesso, é a PEC do fim do mundo. E os estudantes que aqui estiveram, eles estavam protestando contra a PEC, contra a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio que tira conteúdos de humanas do currículo, sociologia, filosofia, artes, educação física, deixando o optativo, e a gente sabe que esse optativo, na verdade, a escola vai ter a sua grade fechada e o aluno vai ter que percorrer em outras unidades. Não é ele que vai decidir o que ele quer, porque tem que fechar a escola, a grade como um todo. Então, ou seja, estive aqui presente todos os dias, concordo aqui com o vereador que já falou que nós não poderíamos permitir que houvesse qualquer tipo de truculência, de violência contra os estudantes que aqui estavam. Nós não queríamos que aqui fosse mais um episódio onde se encontrasse aqui pessoas agredidas, pessoas que estavam exercendo o seu direito de debate, exercendo o seu direito de ocupação. Diga-se de passagem, eu quero dizer aqui que dialogamos o tempo inteiro com o presidente dessa casa, vereador Jesus, que esteve o tempo inteiro em diálogo conosco, com bom senso, por ser educador, por ser professor. Vereador, o seu exemplo, embora muitos possam criticar, foi seguido, por exemplo, pelo Tribunal Eleitoral, nas escolas nos estados como Paraná, onde estavam ocupados, se respeitou a ocupação, se mudou o local de votação, ou seja, prédios próximos foram destinados para que acontecesse a votação, para que a votação transcorresse de forma normal e respeitasse o legítimo direito de manifestação. Nós não podemos concordar que o direito à manifestação política, que o direito à manifestação por mais conquistas, que o direito à manifestação de estudantes e de outras categorias sejam cerceadas de qualquer forma.
acerca do que foi falado aqui sobre os acontecimentos dessa casa, eu tenho a dizer que eu nunca vi uma casa tão representativa como durante os 11 dias de ocupação. Nessa casa se teve maioria de mulheres ocupando e participando dos debates. Eu nunca vi tantos negros ocupando essa casa, participando dos debates. Eu nunca vi tanta gente debatendo os rumos da cidade e o rumo da educação. Tivemos educadores da Unifesp aqui, tivemos educadores da USP, da Universidade de São Paulo, fazendo aulas públicas. Tivemos a solidariedade de muitos daqueles que sequer eram pais dos alunos que estavam aqui, que compareceram a essa casa. Quero dizer que essa casa nunca foi tão representativa. Um modelo eleitoral que exclui das bancadas de vereadores, seja essa aqui, quantas vereadoras nós temos nessa casa e quantas vamos ter na próxima legislatura, muito abaixo do que é a representatividade das mulheres. Quantos negros como eu têm a possibilidade de ser vereador nessa casa, muito abaixo da expectativa e muito abaixo do que a gente representa do ponto de vista de construção do Brasil. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer aqui que muitas vezes a gente vai ter que comprar e comprar posição e escolher o lado que a gente está. E o lado que a gente opta por estar é o lado da luta, é o lado daqueles que estão resistindo às duras investidas do governo Temer, que tem tirado o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Contem sempre com esse vereador no apoio à luta contra a PEC 241 e contra a reforma do ensino médio. Muitos argumentaram que a ocupação, vereador, deveria terminar logo porque a casa precisava voltar ao seu ritmo normal. Eu espero que aqueles que cobraram a desocupação imediata, aqueles que cobraram o tempo inteiro, que venham e participem das sessões para que ela dê quórum, porque nós estamos muito tempo sem quórum, sem discutir absolutamente nessa casa, nada nessa casa. E para levar até você, telespectador que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, a posição oficial da casa sobre toda a situação, ouvimos o presidente, professor Jesus do Democratas, logo após a sessão desta quinta. Ele falou sobre reintegração de posse e comentou algumas notícias que saíram na mídia sobre a ocupação. Acompanhe a breve entrevista. Ao meu lado está o presidente da casa, professor Jesus, vai falar um pouquinho aqui com a gente ao vivo, professor Jesus, sobre a ocupação que aconteceu aqui, né? Durante 12 dias praticamente, desde o último dia 20 de outubro, e o pessoal saiu aqui no último dia 31 de outubro, estudantes que ocuparam aqui a Câmara Municipal, protestando contra a PEC que foi aprovada já pela Câmara dos Deputados. Deve passar ainda pelo Senado a PEC 241 a respeito do limite de gastos com educação, com saúde, enfim, é uma PEC em nível federal, mas há algumas ocupações de escolas em todo o país, mas não de câmaras municipais, e até foi um motivo de estranhamento aqui que muitas pessoas ocuparam aqui. E aí a gente viu alguns vídeos na rede social, inclusive o movimento teve lá uma página na rede social, principalmente no Facebook, o Ocupa Câmara de Guarulhos, eles liberavam alguns vídeos nos quais eles conversavam com alguns vereadores, com pessoas da imprensa, até para registro próprio, né, presidente? Em um dos vídeos o senhor aparece, ao lado da vereadora Genilda, inclusive, que estava aqui junto com o movimento, e o senhor falava que muita gente estava falando muita coisa sem saber e que é preciso colocar pingos nos is. Então a gente vai abrir aqui o espaço para a gente colocar alguns pingos nos is. Por exemplo, quando é que a Câmara pediu a reintegração de posse efetivamente, presidente? A Câmara, olá a todos, a Câmara pediu a reintegração de posse na semana passada. O que aconteceu? Quando, na sessão onde os ocupantes ocuparam o espaço, na realidade eu não estava o presidente interino, que é o vereador Dr. Lárcio Sandes, e naquele momento ele não pediu a reintegração de posse. Eu quero deixar claro também que assim, eu sou professor, né? Eu estou vereador, lógico, eu acredito que toda manifestação nós vivemos num país democrático. Quando você já bem disse sobre a questão da PEC 241, que é esse limitador da educação e da saúde, quando eu fiquei sabendo, eles já estavam aqui ocupados. Lógico, eu como professor, como educador, eu também não poderia ser déspota, tirando e tirar as pessoas aqui abaixo de borrachadas. Então eu conversei com eles desde que houvesse um acordo, ou seja, eles ocuparam na quinta-feira e na terça-feira haveria votação em Brasília. E eu conversei com eles para que após a votação que eles desocupassem o espaço, até porque nós tínhamos projetos importantes para que pudéssemos votar para o município de Guarulhos. Quando foi na quarta-feira, eu vim, até conversei exatamente, foi esse momento que eu estava com a vereadora Genilda, e nós conversamos com ele, e eu pedindo para que eles desocupassem o espaço, porque nós precisávamos já ter na quinta-feira uma votação. E aí foi o momento que eles persistiram, e aí foi quando eu entrei então com a reintegração de posse, e na realidade a reintegração de posse saiu na segunda-feira,
era às 17h30, mas, graças a Deus, assim, como um acordo, nós conversamos com eles também retiraram, e aí não foi nada assim obrigado, não foi aquela questão de talvez sair aqui embaixo de borrachada, foi uma questão de acordo e, graças a Deus, correu tudo bem. Quer dizer, o senhor optou por um acordo, mesmo sabendo que a Câmara teria eventos importantes, como, por exemplo, as sessões que precisavam ser votados os projetos, como o senhor disse, que agora já foi deliberado, o projeto do JJM, ok, mas também que haveria um debate aqui sobre o segundo turno, né, dos candidatos a prefeito. Sim, então na realidade acontece, foi imprevisível. Dizer a você que eu sabia o que nós sabíamos, ninguém sabia. Então assim, eles ocuparam, dizer a você também, poxa, que eu disse para você, eu sou um professor, eu acho que o ato também, nós vivemos num país democrático, acho que hoje, na realidade, nós não temos mais aí essa questão de ser tirano e não vemos mais a ditadura militar. Então, assim, o ato também foi um ato lícito, conversamos e, graças a Deus, assim, deu tudo bem, deu tudo correto, ninguém saiu aqui embaixo de chibatada ou embaixo de borracha, foi um evento até pacífico. Sabemos que, na realidade, eu acho que hoje nós temos que entender uma questão na política, porque, assim, nós vivemos uma democracia. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm um entendimento, o meu entendimento era outro, talvez também eles não sabiam que nós tínhamos projetos tão interessantes para nós votarmos, mas eu tenho certeza que hoje já pedi uma sessão extraordinária para terça-feira e nós vamos compensar isso aí sem maiores problemas. Também saiu muito na mídia aqui, presidente, que a Câmara teria liberado ar-condicionado, liberado Wi-Fi, acesso à geladeira, à máquina de café, toalete, não cortou luz, não cortou água. Isso foi uma decisão da presidência, isso aconteceu de fato? Sim, no primeiro momento foi cortado, mas eu acredito também o seguinte, na realidade, já está, eu acho assim, eles estavam ocupando e até seria uma medida meio déspota, uma medida meio tirana minha, e eu acredito que assim, eu acho que a melhor coisa é o diálogo, eu acho que nós temos que conversar, eu acho que essa atitude foi tão benéfica porque houve o diálogo, houve a conversa, então quando há conversa, quando há diálogo, as coisas sempre se encaminham bem. Eu acho que quando nós temos uma posição meio tirana, uma posição meio déspota, com certeza, seja qual for o lado, alguém sairá prejudicado, mas acredito eu que com o diálogo, com a conversa com esse presidente, com certeza foi da melhor maneira possível e não houve nenhum lado, nenhum ruim ou lado bom, todos conseguiram aí se manifestar, nós também conseguimos entender o lado deles. Eu sei que teve alguns momentos, talvez passaram até dos limites, mas eu já vim e com certeza já conseguimos coibir e nós estamos aí seguindo nossos trabalhos. Falar dos limites até, nem apelando para o que saiu muito na mídia, né, presidente, mas o senhor disse que não quis ser déspota e tal, mas até onde vai o limite também do respeito, sendo que quando os ocupantes entraram aqui na Câmara no dia 20 e interromperam a sessão, viraram-se para o então presidente naquela ocasião, que estava presidindo a sessão, Dr. Lércio Santos, o chamaram de golpista e arrancaram os microfones das mãos dele. Até onde vai esse limite? Não, sim, com certeza. Acredito eu, com certeza, eu já sou uma pessoa, um professor até universitário, acredito que ali são pessoas adolescentes, são jovens que na realidade precisam de maturidade. Eu acredito talvez eles não tenham ainda essa maturidade, mas com certeza com o passar do tempo eles um dia alcançarão e jamais farão um negócio desse. E para a gente encerrar então, presidente, será que não está na hora da gente conseguir, eu digo a gente enquanto Câmara, porque faz parte aqui do corpo da casa, né? Um local de repente mais seguro para trabalhar? O senhor disse no início do seu mandato, inclusive tinha começado no mandato anterior do presidente Eduardo Sotur, depois no seu, que deveria sair a Tapetes Lourdes, lá o grande prédio da Câmara, até o final desse ano ou até o final da sua gestão. Hoje estava aqui na pauta como item, né, já para ser repassado como imóvel. Em que pé que está isso? O senhor acha que lá vai ser um local mais seguro para trabalhar? Sim, então, o que acontece? Na realidade, sim, eu até quero deixar bem claro que eu não sou gestor da verba. Nós sabemos que é a prefeitura e o país passa um momento muito difícil. Eu, como presidente dessa casa, com certeza gostaria muito, eu acho que até é vexatório, até vergonhoso, porque uma cidade como Guarulhos, o segundo maior município do estado de São Paulo, nós não temos uma Câmara Municipal nossa. Hoje nós temos que pagar aluguel. Nós vemos aí outros municípios como Campinas, que eu já tive o privilégio de visitá-lo, nós temos lá temos o espaço público, o espaço dele mesmo. Então assim, eu acredito que agora também com o novo prefeito, com certeza com essa nova política, com essa nova gestão, que é o diálogo, que isso é muito importante, porque eu sou a favor do diálogo. Eu tenho certeza que com certeza conseguiremos aí, quem sabe ir para o próximo prédio e realmente ter o nosso prédio, porque isso é muito importante para o nosso município, para a nossa cidade. Pois é, complicado. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos então com uma nova edição na próxima quarta-feira. Muito obrigado e até lá.